Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero refletir com vocês sobre uma frase que ela é muito conhecida. E essa frase ela diz assim, abre aspas, o louvor move a mão de Deus, fecha aspas. Será que isso é verdade? Será que o louvor ele muda a vontade de Deus que é soberana? Ou será que ele muda a nós? Essa resposta ela pode transformar a maneira como eu e você adoramos e confiamos em Deus, mesmo em meio à luta. E o nosso versículo-chave, ele se encontra no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 1, que diz assim, bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Quando a gente lê a palavra do Senhor, quando a gente estuda a palavra do Senhor, nós nos deparamos com algumas situações que aparecem entre o povo de Deus, que depois da manifestação do louvor, Deus operou um grande milagre. E eu anotei alguns versículos aqui, se você quiser anotar para depois você analisar, seria muito bom. Os versículos que eu anotei, alguns eu anotei, e lembrando que alguns eu vou meditar com eles, a respeito deles aqui com vocês. Outros não. Primeiro é 2 Reis 3,15, o segundo Josué capítulo 6, terceiro Atos 16, versículo 25, 1 Samuel capítulo 16, versículos do 14 ao 26, 2 Crônicas capítulo 20, versículos 21 e 22 e Salmos 22, versículo 3. Bom, muitos dizem que o louvor ele move a mão de Deus. Mas será que o louvor ele muda a vontade de Deus? Ou será que Deus ele age soberanamente e o louvor nos alinha com o que ele quer fazer? A resposta ela exige equilíbrio. Por quê? Porque o louvor, ele realmente ele é poderoso. E no Salmo 22, versículo 3, fala assim, Deus habita em meio aos louvores. Mas Deus, ele não se deixa manipular. Deus, ele não é manipulado. Ele continua sendo soberano, agindo por graça e por sua soberana vontade. Então, o que o louvor ele faz? Primeiro, o louvor ele nos posiciona diante de Deus com fé e humildade. O Salmo 100, versículo 4 diz assim, entrai pelas portas dele com ações de graça e em seus átrios com louvor, rendei-lhes graça e bendizei o seu nome. Nós louvamos não para forçar Deus a agir a nosso favor, mas nós louvamos para reconhecer quem Ele é. Louvar é nos colocarmos no lugar certo, de adoradores e não de controladores da vontade divina. Segundo, o louvor, ele cria um ambiente para Deus agir. Vamos dar uma olhada em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22, 21 e 22, que diz assim, e ordenou aos cantores que cantassem ao Senhor. E no momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos. Quando Josafá, ele colocou os levitas à frente do exército de Deus, aqui dos soldados de Israel, não foi uma estratégia militar,
mas foi uma atitude de fé de Josafá. Ele, isso foi uma resposta que ele deu ao desafio que ele tinha sido colocado. Então foi um ato de fé de Josafá fazer isso, colocar os levitas para adorarem a Deus ali na frente do exército. E o que aconteceu? Deus agiu enquanto eles louvavam. Terceiro, o louvor, ele fortalece a nossa confiança na soberania divina. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: por tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Louvar, mesmo sem ver resultados visíveis, é uma expressão de maturidade espiritual. Nós confiamos que Deus está agindo, mesmo quando não sentimos ou vemos. E isso é maturidade espiritual. Quando Paulo e Silas, eles estavam na prisão, isso está em Atos capítulo 16, versículo 25, eles não estavam louvando a Deus, eles não começaram a cantar louvores ao Senhor porque eles quiseram mover a mão de Deus. Pelo contrário, eles começaram a louvar porque eles confiavam em Deus, independente da situação que eles se encontravam. Então, isso é maturidade espiritual. Deus, ele responde ao louvor, mas ele age conforme a sua vontade. Deus, ele respondeu ao louvor que Paulo e Silas cantaram na prisão, mas eles não louvaram para ser soltos. E como que Deus respondeu? Deus, ele respondeu com um terremoto. Eu vou ler. Atos 16 diz assim: Paulo e Silas, por volta da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. E de repente, sobreveio um grande terremoto. Atos 16, 25 e 26. Então, eles não louvaram a Deus para poder mover a mão de Deus a favor deles. Eu acho que eles nem pensaram nessa possibilidade. Eles louvaram a Deus porque eles confiavam em Deus em todo o tempo. 5. O louvor, ele não muda a Deus, ele muda a nós. Malaquias 3,6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. E Romanos 12, versículo 2, tem uma orientação de Deus para a nossa vida, que é: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Deus, ele não precisa mudar. Nós sim. O louvor, ele muda o que em nós? Ele muda a nossa perspectiva, a nossa fé, a nossa atitude. Ele nos aproxima de Deus e nos alinha com a vontade dele, com aquilo que ele quer fazer. Conclusão. E aí? O louvor move a mão de Deus? Sim. Deus, ele pode agir enquanto nós o louvamos, mas não porque o forçamos a isso, e sim porque o louvor, ele revela fé, ele revela confiança, ele revela entrega. Louvar é declarar: Senhor, mesmo que o milagre não venha, ainda assim eu o louvarei. Lembra de Abacuque? Ainda que a figueira minta, que a oliveira minta, que a figueira não deu o seu fruto. Eu não anotei aqui uma aplicação pessoal. Primeiro, hoje, escolha
adorar a Deus e louvá-lo, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Segundo, nos momentos difíceis, troque a reclamação pelo louvor, a murmuração pela adoração. Terceiro, lembre-se, o louvor, ele pode não mudar uma situação imediatamente, mas ele muda a nós. E Deus se agrada disso. Amém? Essa é uma reflexão que eu senti de trazer para refletirmos juntos. E eu gostaria que você, se for relevante para você, fizesse um comentário. E eu não posso deixar de pedir para você, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e, como eu já falei, deixe um comentário. Isso vai ajudar o canal a alcançar outras pessoas. Como eu costumo dizer aqui, vai movimentar o canal. Amém? Deus o abençoe. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.